Você sabe quais os principais itens que você deve se atentar antes de iniciar o seu projeto? Fica aqui comigo que eu já vou te falar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o engenheiro civil Marcelo Filho. Eu criei este canal para dar dicas e falar sobre assuntos da engenharia civil para você que é estudante de engenharia ou arquitetura ou que está iniciando aí nesse ramo da construção civil. E hoje eu vou falar sobre 5 itens muito importantes antes de você começar o seu projeto. E sem enrolação, já vamos para o nosso primeiro item. O primeiro item, então, é o Código de Obras aí da sua cidade. Toda cidade deve disponibilizar esse documento para que os profissionais saibam exatamente quais leis eles devem seguir com relação a projetos, execuções de obras, o que nós podemos ou não fazer dentro de um canteiro de obras, algumas leis com relação à acessibilidade, enfim, é realmente um guia para quem vai fazer o projeto em si. O segundo item é o mapa de zoneamento. Esse mapa de zoneamento, ele é um mapa... Mas enfim, ele é um mapa da sua cidade que está dividido em diversas regiões. Essas regiões, elas são chamadas ali de zonas. Podem ser zonas residenciais, zonas industriais, comerciais, dentre outros tipos ali de regiões. E é através desse mapa que você vai conseguir, junto com o Código de Obras, encontrar quais são os índices urbanísticos do seu terreno. Esses índices, então, são os próximos 3 itens que eu vou falar agora. Começando já pelo coeficiente de aproveitamento. Esse índice, ele nos diz quantos metros quadrados nós podemos construir dentro do terreno. Então, por exemplo, vamos supor que nós temos um terreno de 100 metros quadrados e nós já pesquisamos no nosso mapa de zoneamento e descobrimos que ele está se enquadrando em uma zona residencial. A gente tem que pegar esse dado e ir lá para o Código de Obras. É lá que nós vamos encontrar esses 3 itens, a informação desses 3 itens. E depois de pesquisar, nós descobrimos que o nosso coeficiente de aproveitamento é, por exemplo, 2. Ou seja, nós podemos construir 2 vezes o tamanho do nosso terreno. No caso, se nós temos um terreno de 100 metros quadrados, automaticamente nós podemos construir uma residência ou alguma construção ali de 200 metros quadrados. Ah, Marcelo, mas então é só eu construir uma casa de 2 andares, eu construo 100 metros embaixo, 100 metros em cima, eu construí os 200 metros que eu queria e utilizei todo o meu terreno, certo? Não, não está certo, porque aí nós entramos no nosso quarto item, que é a taxa de ocupação. Ela também está ligada ao tipo de zoneamento que o nosso terreno está enquadrado e também fica lá no Código de Obras. Geralmente fica ali junto com o coeficiente de aproveitamento. Esse é um índice percentual, ou seja, ele nos diz quantos por cento do nosso terreno nós podemos utilizar. Então, seguindo o nosso exemplo, se a gente tem um terreno de 100 metros quadrados, já descobrimos que podemos construir até 200 metros quadrados. Quanto que a gente pode usar do nosso terreno? A gente foi pesquisar no Código de Obras e descobrimos que a gente pode utilizar até 70% do nosso terreno. Ou seja, a gente pode construir utilizando 70 metros quadrados. Aí sobra 30 metros quadrados, correto? É aí que entra o nosso quinto item, que é então o percentual de permeabilidade. Também é um item relacionado ao tipo de zoneamento que o nosso terreno está enquadrado e também está lá no Código de Obras. Geralmente esses 3 eles ficam sempre juntos. E vem primeiro o coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e por último o percentual de permeabilidade. Esse índice ele nos diz quanto do nosso terreno nós devemos deixar sem construção, ou seja, a gente não pode construir nada naquele espaço determinado. A gente tem que deixar reservado ali para um jardim, um gramado ou simplesmente na terra mesmo, desde que aquilo seja permeável. E para finalizar então o nosso exemplo, nós fomos pesquisar lá no nosso Código de Obras e vimos que o nosso percentual de permeabilidade é de 10%. Automaticamente, nós temos um terreno de 100 metros quadrados, nós devemos deixar 10 metros quadrados reservados justamente para esse índice, para a gente deixar ali permeável. Então perceba que em praticamente todos os itens eu mencionei o Código de Obras. E é por isso que eu digo que todo profissional que for trabalhar com esse tipo de projeto, seja de legalização de uma casa nova, de uma reforma, enfim, qualquer tipo de projetos para legalização, tem sempre que carregar o Código de Obras. É um manual para a gente tem sempre que utilizar e tentar ao máximo obedecer ali todos os itens que são pedidos,
porque se a gente finaliza o projeto e manda para a prefeitura e tem alguma coisa que não está de acordo com o que estava escrito no Código de Obras, esse projeto ele vai voltar como comunique, a gente vai ter que refazer todo o serviço novamente para começar novamente a ver todo o trâmite de aprovação. Bom, esses então foram 5 itens que eu particularmente considero os indispensáveis, os primeiros que a gente tem que analisar antes de começar qualquer tipo de projeto, mas é importante saber que não são só esses itens, existem diversas outras coisas que a gente tem que analisar também. Por exemplo, o estudo do terreno, a gente tem sempre que levar em consideração para fazer o nosso projeto, aonde que aquele terreno está, que tipo de edificações que existem em volta daquele terreno, enfim, aí existe uma variedade de situações que a gente tem sempre que analisar, mas isso pode ficar também para um outro vídeo. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir aqui, isso me ajuda demais. Se você também quer ficar por dentro de outros assuntos, se inscreve aqui no canal, eu vou tentar trazer diversos outros vídeos também explicativos, não só sobre projetos de prefeitura, mas da engenharia como um todo. Muito obrigado e até a próxima!